nessa fase da gravidez eu já comecei a sentir vontade de acabar com a minha vida, de me matar mesmo, mas eu suportei aquela coisa pesada mesmo por conta da gravidez e ainda tinha meu filho, mas foi o que eu acabei de falar agora, foi pesado, sabe, muito pesado. Vocês lembram que eu falei que era um sonho? Se tornou um pesadelo. Nessa fase da minha vida eu tinha acabado de entrar no inferno. Eu estava vivendo um inferno dentro de mim. Vocês lembram que Deus usou um pastor para dizer que a gravidez, que eu ia engravidar de novo, que essa gravidez seria um divisor de águas na minha vida? Então, esse pastor, na época, tinha uma igreja em Vaz Lobo. E aí a gente correu para a igreja dele, né? Eu tinha muita vergonha de aparecer lá na igreja, do jeito que eu tava, gente. Chegou um ponto, até nesse período da gravidez, da minha gestação, que era visível, que eu tava bem esquisita. Daí os cultos lá na igreja dele, bom, tinha culto domingo, enfim, a gente ia quinta-feira, né? Um dia de culto de quinta-feira. E final do culto, para quem tá desesperado, sempre pede pro pastor orar, né? Então, assim eu fazia. E aí foi quando Deus falou pela primeira vez dentro dessa fase. Daí, na oração mesmo, né? O pastor foi orando e ele falava assim: essa criança vai vir ao mundo. Essa criança vai vir ao mundo. Essa criança vai nascer. E depois da oração ele disse que ele via uma corda de sisal, mas muito fininha ao ponto de arrebentar, né? Que significava eu e o Tiago. E ainda na oração ele falava assim: boca maldita, essa boca que fica falando, vai um pro lado, outro pro outro. Boca maldita. Ele falava isso, né? Na oração. Depois ele falou que via, quando ele contou a visão, que ele viu uma mão de Deus, né? Segurando, e que essa corda ela não iria se arrebentar, no caso, que se referia ao meu casamento, né? Eu e o Tiago. Foi isso que Deus falou. A primeira vez que Deus falou dentro dessa fase de sofrimento, né? Mas nada em relação ao sofrimento, nada em relação ao que eu estava passando. E eu não entendi muito bem essas coisas que Deus usou ele para falar, né? Essa revelação que Deus deu a ele para entregar pra gente. Eu não entendi muito bem, essa criança vai vir ao mundo, porque até então com a Débora estava tudo bem, segundo os exames do pré-natal. Então eu continuei frequentando a igreja desse pastor, toda quinta-feira eu estava lá, e eu, Tiago, na época minha mãe também, que eu também gritei socorro para minha mãe, né? Eu lembro da minha mãe aqui em casa, sentada no sofá, e eu andando de um lado para o outro da sala, pedindo socorro para minha mãe. Eu lembro que falava algumas coisas, eu não tô lembrando agora exatamente o que é, mas eu ficava ali. Para quem me via de fora, não devia estar entendendo nada, ainda mais eu com o barrigão, o Davi pequeno. O que as pessoas deveriam pensar ao meu respeito? A Marcela é maluca, né? Porque, poxa, ela é casada, o marido dela tá ali com ela, um filhinho pequenininho, uma gravidez, quer dizer, coisa boa, gravidez, né? E aquela esperança de uma criança que vai vir, uma nova integrante na família, no caso, coisa boa, esperança, sentimentos bons, e não era nada disso que se estava vendo, né? Então a minha mãe ficou sentada no sofá, olhando pra minha cara, eu com o barrigão da Débora na minha sala, que é pequena, andando de um lado pro outro e pedindo socorro, pedindo ajuda. Então toda quinta-feira estávamos lá na igreja desse pastor, e eu, aquela mulher chata, que todo final de culto estava pedindo oração. E Deus falou aquela primeira vez que a gente foi na igreja desse pastor, e durante a gravidez, até antes de eu ganhar a Débora, ponto. Também não falou mais nada, silêncio.